Você está diante das promessas de Deus, questionando quando Ele finalmente abrirá as portas das suas bênçãos. Você tem orado, mas a resposta parece demorar ou até ser negada. Deus é um Pai fiel que deseja abençoá-lo abundantemente, mas primeiro, Ele precisa prepará-lo para suportar o peso da sua glória. Antes que as bênçãos cheguem, você deve passar por 3 testes. Esses testes o transformarão em um vaso digno das promessas de Deus. Então, quais são esses testes? Antes de prosseguirmos, inscreva-se neste canal e ative o sino de notificação. Deus quer revelar 3 testes essenciais pelos quais você passará antes de ser abençoado. E Ele também quer que você saiba como superá-los. Assista a este vídeo até o fim, para descobrir mais. Provações e testes são necessários para todo filho crente de Deus, que busca crescimento e transformação espiritual. Embora muitas pessoas não gostem, Deus não eliminará a jornada rumo ao céu. Não é um caminho fácil ou um mar de rosas. De uma forma ou de outra, provações de diferentes tipos virão. Mas a boa notícia é que elas servem para um propósito maior. O salmista disse: Tu, ó Deus, nos provaste, nos refinaste como a prata. Tu nos levaste à prisão e puseste fardos em nossas costas. Permitiste que homens cavalgassem sobre nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Querido, Deus muitas vezes permite que você passe por dificuldades e obstáculos para extrair algo bom de você. Pode parecer difícil às vezes, mas esta é uma fase preparatória para as bênçãos que estão por vir. Assim como o ouro deve passar pelo fogo para ser purificado e ganhar valor, você também deve enfrentar esses testes para se preparar para as grandes coisas que Deus tem reservadas para você. Portanto, quais são esses 3 testes importantes que Deus quer que você passe? Continue assistindo para descobrir como essas provações moldarão sua fé e o prepararão para a abundância que está por vir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum detalhe sobre esses testes vitais que transformarão sua vida e o tornarão apto para as promessas de Deus. Primeiro, o teste da fé. Este é um processo crucial pelo qual Deus o conduz para prepará-lo para suas bênçãos. É uma jornada que amplia sua confiança nele, ensinando você a confiar unicamente em suas promessas e provisões. Quando Deus o coloca no teste da fé, Ele não está tentando fazê-lo tropeçar ou falhar. Ele deseja avaliar seu nível de confiança nele. Esta é uma das maneiras pelas quais Ele o prepara para as bênçãos que tem reservadas. Neste teste, Deus elimina sua dependência de coisas terrenas, como status financeiro ou aprovação humana. Seu objetivo não é dificultar sua vida, mas sim ensiná-lo a confiar nele. Esta jornada amplia sua confiança, desafiando você a acreditar em Deus, mesmo quando seus olhos só veem escuridão e incerteza. Quando você confia nele, Deus revela seu poder de maneiras impressionantes. Foi exatamente isso que aconteceu com os israelitas no deserto. Deus os tirou do cativeiro no Egito para levá-los à terra prometida. No entanto, um grande problema que enfrentaram foi a dúvida. Após todos os milagres que Deus realizou no Egito para libertá-los, eles ainda duvidavam em seus corações. Imagine quando se depararam com o Mar Vermelho depois de deixar o Egito. Em vez de recorrerem a Deus pedindo ajuda, começaram a reclamar. Em vez de terem fé em sua soberania, duvidaram de sua capacidade e, de repente, preferiram ter morrido no Egito. Que tipo de ingratidão era essa? Deus estava tentando ensiná-los lições importantes e podá-los de certos comportamentos. Cada vez que falhavam no teste, tinham que refazê-lo, prolongando sua jornada e tornando-a árdua. Deus garantiu que passassem por situações difíceis para ensiná-los a ter fé e depender dele. À medida que cresciam nisso, começaram a ver Deus como seu provedor e sustentador. Foi então que Deus os levou para a terra que manava leite e mel. Da mesma forma, Deus pode colocá-lo em situações onde você se sente em um deserto, sem nenhum meio visível de apoio. Ele quer que você confie nele, nas suas promessas e acredite que ele proverá. Lembre-se de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Deus não está testando sua fé para fazê-lo tropeçar ou cair,
mas para fortalecê-la e construir sua total dependência nele. Isso ajudará você a crescer em maturidade espiritual. Ele também quer ver se você confia na sua provisão divina ou se ainda vive em dúvida. Este é um teste crucial que você deve passar antes que Deus possa abençoá-lo. Deus apresenta este teste de fé de duas maneiras principais. Primeiro, Deus lhe dará uma tarefa difícil, uma que normalmente faria você murmurar e reclamar. Ele pedirá que você faça algo que parece quase impossível e sem sentido. Lembre-se de quando ele chamou Noé para construir a arca, quando não havia sinal de chuva. Ou quando ele disse a Abraão para deixar a casa de seu pai e ir para uma terra desconhecida. Pense também quando Deus pediu a Moisés para entregar sua mensagem ao faraó, o mesmo Moisés que matou um egípcio e fugiu. Parecia uma missão impossível. Como Moisés deveria enfrentar o faraó com sua dificuldade em falar? Isso não o tornaria alvo de zombaria? E se o faraó se irritasse e decidisse matá-lo? Essas perguntas inundaram a mente de Moisés, mas ele precisava ter fé e ir. Deus pode não pedir que você construa uma arca ou deixe a casa de seu pai para uma terra estranha, mas ele pedirá que você complete uma tarefa ou alcance um sonho que até você pode achar impossível. Em segundo lugar, Deus causará uma grande mudança em sua vida que abalará seu mundo. Isso pode ser uma perda de emprego, um diagnóstico médico sério ou uma crise relacional. Pode até ser uma emergência financeira ou a perda de um ente querido, como foi com Jó. Você começa a questionar por que tais situações trágicas acontecem com você. No entanto, essas situações não são causadas por Deus. Ele apenas permite que elas aconteçam para testar e desafiar sua fé. Em tais momentos, sua resposta revela sua confiança na soberania de Deus. Você pode se sentir tentado a entrar em pânico, perder a fé ou culpar a Deus pelo infortúnio. Mas e se você escolher confiar nas promessas de Deus de fazer todas as coisas para o seu bem, você demonstra sua fé nele. Isso mostra que sua fé não depende de suas circunstâncias, mas de Deus. Essa fé o sustentará em momentos difíceis e fortalecerá seu relacionamento com Deus, como aconteceu com Abraão. Imagine alguém pedindo que você faça algo que contrarie seu raciocínio ou desejo. Sua mente pode gritar, mas por quê? Pense em uma criança de 4 anos brincando em um dia ensolarado. Ela quer continuar brincando, mas você, como pai, a chama para tomar banho. Para a criança, essa instrução pode parecer ilógica. Por que devo parar de brincar se estou me divertindo tanto e não estou sujo? Ela pode resistir, sem compreender o motivo da sua instrução, mas você sabe que ela precisa do banho para higiene e limpeza. Mesmo que a criança não veja a necessidade naquele momento, sua instrução não se baseia nos sentimentos ou na compreensão dela. O mesmo se aplica a Deus. Tudo o que ele precisa é que você obedeça, mesmo quando você não vê a necessidade disso. Render-se a Deus e obedecê-lo com humildade é uma parte importante de sua jornada com Ele. Ao obedecer, há 4 coisas principais a serem observadas. Primeiro, você deve ter fé na sabedoria de Deus, mesmo quando não compreende totalmente suas instruções. Segundo, deve haver uma disposição para abrir mão do controle e permitir que Deus guie seus passos. Terceiro, a obediência deve ser completa e não parcial. Você não pode escolher quais comandos seguir. E por último, a obediência a Deus deve ser imediata, sem procrastinação, pois atrasar pode significar perder a bênção que Ele preparou para você. Portanto, lembre-se de que o teste de obediência é uma oportunidade para fortalecer seu relacionamento com Deus. Através desse teste, você aprenderá a confiar mais nele, reconhecer sua sabedoria e aceitar que suas instruções, embora às vezes difíceis de entender, são sempre para o seu bem. Este é um passo crucial em sua jornada de fé, preparando-o para as bênçãos que Deus tem reservadas para você. Primeiro, sua obediência deve ser bem fundamentada e informada. Não se desvie das instruções de Deus para fazer um sacrifício, como forma de demonstrar seu amor por Ele. Sempre mantenha-se em sintonia com as orientações divinas. Assim como o rei Saul, muitos cristãos realizam ações para Deus que ele não pediu. Deus deu ao rei Saul uma instrução clara: ir e destruir completamente os amalequitas. Em vez de seguir as instruções de Deus, Saul ouviu as pessoas.
Eles destruíram apenas algumas coisas e pouparam o melhor do gado e dos homens. Saul se ofereceu para sacrificar esses despojos a Deus, embora essa não fosse a instrução divina. Ouça o que o profeta Samuel disse a Saul em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. A verdade é que Deus não promete abençoar qualquer ato que não esteja em conformidade com suas instruções, independentemente da justificativa apresentada. As instruções de Deus são claras e imutáveis. Não importa quais sejam as suas intenções ou desculpas, a obediência completa às suas palavras é essencial. Deus valoriza mais a obediência do que o sacrifício. É fundamental entender que seguir à risca as orientações divinas é o verdadeiro caminho para agradar a Deus e estar em alinhamento com sua vontade. A sua disposição em obedecer, mesmo quando parece difícil ou ilógico, é o que demonstra verdadeira fé e compromisso com Ele. Mantenha-se atento às palavras de Deus e sempre busque estar alinhado com suas instruções. Em segundo lugar, sua obediência deve ser intencional, demonstrando disposição e humildade. Deus nunca irá forçá-lo a obedecê-lo. Então não faça isso de má vontade. A obediência de coração é fundamental. Quando o profeta Elias chegou à casa da viúva de Sarepta, ela explicou sua situação difícil, mas Elias insistiu que ela trouxesse uma porção de sua última refeição. Ela poderia ter pensado: que tipo de profeta é esse sem compaixão? Existem tantas outras casas onde ele poderia conseguir comida, por que deveria ser a minha? No entanto, ela não pensou nada disso. Ela foi fazer sua refeição e a trouxe para ele. No final, sua obediência intencional abriu as portas do céu para ela. Se ela tivesse se recusado a servir ao profeta Elias, ninguém a teria culpado, mas mesmo assim ela o fez. Isso exemplifica como Deus opera. A viúva precisava de ajuda, não o profeta, mas ela teve que obedecer primeiro. Essa obediência intencional e humilde foi o que permitiu que a bênção de Deus se manifestasse em sua vida. Deus valoriza uma atitude de coração aberto e disposto. Sua obediência deve ser uma escolha consciente, feita com o desejo genuíno de seguir a vontade de Deus. Lembre-se, a verdadeira obediência é realizada com intenção e propósito, demonstrando fé e confiança nos planos de Deus, mesmo quando eles não são completamente compreendidos. Portanto, quando Deus pede algo de você, faça-o com intenção e humildade. Sua obediência, mesmo nas pequenas coisas, pode abrir grandes portas de bênçãos. Ao agir com um coração disposto e obediente, você demonstra sua fé e disposição de seguir a vontade de Deus, permitindo que Ele opere maravilhas em sua vida. Terceiro, sua obediência deve ser imediata, sem hesitação. Quando Deus disser: levante-se imediatamente, Abraão enfrentou esse teste de obediência imediata quando Deus lhe pediu para sacrificar seu filho Isaque, o mesmo filho pelo qual ele esperou por décadas. Imagine a luta interna que Abraão deve ter enfrentado. Ainda assim, ele escolheu obedecer. Ele não questionou a Deus, nem exigiu uma explicação antes de obedecer. A Bíblia diz que na manhã seguinte, Abraão se levantou e preparou seu burro. Ele não hesitou em fazer o que Deus lhe instruiu, nem esperou para ver se Deus mudaria de ideia. Este ato de obediência marcou um ponto de virada na vida de Abraão, abrindo portas para que as promessas de Deus se derramassem sobre ele. A procrastinação é outra forma de desobediência, mas muitas pessoas ainda a praticam. Se Deus disser para você fazer ou dar algo, não espere. Sua obediência deve vir do coração, sem relutância e sem tentar negociar com Deus sobre suas instruções. Por mais difícil que possa parecer, quando Deus ordena algo, Ele sabe que você é capaz de realizar. Obedeça com prontidão e fervor. Quando você age assim e passa no teste de obediência, você se abre para receber as bênçãos de Deus. Você demonstra sua disposição de segui-lo, mesmo nas situações difíceis, e é aí que Deus pode confiar a você mais bênçãos e responsabilidades.
Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, diz que se você obedecer completamente ao Senhor seu Deus e seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor seu Deus o colocará acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre você e o acompanharão se você obedecer ao Senhor seu Deus. Este é um critério para receber as bênçãos de Deus. Lembre-se do hino que diz: confie e obedeça, pois não há outra maneira de ser feliz em Jesus senão confiar e obedecer. Enquanto você confia em Deus, obedeça sem reservas ou arrependimentos. A obediência não se trata apenas de ganhar a aprovação de Deus, mas também de aprofundar seu relacionamento com Ele e alinhar sua vontade com a dele. Quando confrontado com o teste de obediência, escolha confiar e seguir a liderança de Deus. Ele recompensará sua fidelidade e você experimentará da alegria de caminhar em suas bênçãos. Número 3. O teste de paciência da espera. Você já sentiu que Deus está demorando demais para responder às suas orações? Talvez pareça que você está esperando por uma eternidade. Em algum momento, você pode se perguntar se Ele está realmente ouvindo. Espero que você se lembre de que atraso não é negação. O teste de paciência da espera é uma jornada que muitos enfrentam, através da qual Deus amplia seu nível de perseverança e ensina você a esperar sem pressa. Durante essa espera, é fácil sentir frustração, dúvida e medo. Muitas perguntas podem inundar sua mente, como: por que isso está demorando tanto? Deus se esqueceu de mim? Ou Ele é capaz de cumprir suas promessas? Mas em meio a essas dúvidas, Deus está trabalhando para fortalecer sua fé e preparar você para algo maior do que pode imaginar. O verdadeiro significado da paciência, conforme descrito na Bíblia, é a capacidade de suportar por um longo tempo. Isso significa que paciência não é apenas esperar vários meses ou anos por algo, mas também envolve a atitude que você adota enquanto espera. Você acorda todos os dias murmurando e reclamando sobre como Deus não é confiável, ou você visita o local de oração para apreciá-lo e lembrá-lo de seus pedidos pendentes. Ter um espírito perseverante significa ser persistente através da dor prolongada sem reclamar. Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa de Deus. Imagine a frustração, a dúvida e o medo que ele deve ter enfrentado durante todo esse tempo. Lembre-se de que foi Deus quem prometeu dar-lhe um filho, mas ainda assim ele demorou. Em meio a tudo isso, Abraão manteve a fé e a paciência, entendendo que Deus trabalha no tempo dele e não no nosso. O teste de paciência da espera não é apenas sobre a passagem do tempo, mas sobre como você mantém sua fé e atitude durante esse período. Ao confiar em Deus e esperar pacientemente, você demonstra uma fé madura e preparada para receber as bênçãos que Ele tem reservadas para você. Abacuque capítulo 2, versículo 3 diz: o Apocalipse aguarda um tempo determinado, fala do fim e não será falso. Embora demore, espere por isso, certamente virá e não tardará. Quando Deus o coloca no teste de paciência, isso não significa que Ele está negando suas bênçãos. Ele está preparando você para algo maior do que pode imaginar. Se você plantar uma semente de manga, não a arrancará após um ano, pois ela ainda não terá começado a dar frutos. Uma semente de manga precisa de anos para crescer e se tornar uma árvore frutífera. Portanto, você deve esperar que as sementes amadureçam antes de consumi-las. Se você comer uma fruta verde por impaciência, ela não será agradável. Da mesma forma, se você não desistir de esperar em Deus, receberá a recompensa. As melhores coisas da vida valem a pena esperar. Então não desista. Continue esperando, confiando e acreditando. Sua bênção está a caminho. Caro crente, esses são 3 testes essenciais que você deve enfrentar em sua jornada rumo ao avanço espiritual. Antes de Deus derramar suas bênçãos sobre você, é necessário que passe por esses testes. Eles são comparáveis aos exames que um aluno deve fazer para progredir para o próximo nível. Assim, quando você perceber essas situações acontecendo em sua vida, saiba que é um sinal de que Deus deseja abençoá-lo. Agora, a questão crucial é: o que Deus espera que você faça ao se deparar com esses testes? Compreenda que eles não são simples provações. Têm raízes espirituais profundas e requerem que você seja intencional e cuidadoso. Então, aqui está o que você pode fazer
para garantir que você passará nesses testes. Primeiro, reconheça que esses testes são oportunidades para crescimento espiritual. Encare-os com uma atitude positiva, sabendo que eles fazem parte do plano divino para moldá-lo e prepará-lo para as bênçãos futuras. Em momentos de provação, mantenha a fé e confie que Deus está no controle, guiando você através de cada desafio. Segundo, mantenha-se em oração constante. Busque a orientação de Deus em todas as situações, pedindo sabedoria e discernimento para tomar decisões que estejam alinhadas com sua vontade. A oração fortalece seu relacionamento com Deus e lhe dá a paz necessária para enfrentar qualquer teste com confiança. Terceiro, estude a palavra de Deus. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e encorajamento. Ao meditar nas Escrituras, você encontrará exemplos de como outros servos de Deus superaram suas provações. Isso lhe dará a força e a coragem para seguir adiante, sabendo que você não está sozinho em sua jornada. Quarto, cerque-se de uma comunidade de fé. Participe de grupos de apoio ou igrejas, onde você possa compartilhar suas experiências e receber conselhos de outros crentes. A comunhão com irmãos e irmãs na fé lhe proporcionará suporte emocional e espiritual, ajudando-o a perseverar nos momentos difíceis. Quinto, pratique a obediência imediata. Quando Deus lhe dá uma direção, siga-a sem hesitação. A prontidão em obedecer demonstra sua confiança em Deus e abre portas para que suas bênçãos se manifestem em sua vida. Lembre-se de que cada ato de obediência fortalece sua fé e aproxima você do propósito divino. Por fim, seja paciente e perseverante. A espera pode ser difícil, mas é durante esses períodos que Deus está trabalhando em você, refinando seu caráter e preparando-o para receber suas promessas. Confie que, no tempo certo, Ele cumprirá o que prometeu e recompensará sua fidelidade. Ao seguir esses passos, você estará preparado para enfrentar e superar os testes que surgirem em sua vida. Confie que Deus está com você em cada passo do caminho, guiando-o rumo ao crescimento espiritual e às bênçãos que Ele tem reservadas para você. Vamos orar. Ó Rei eterno da glória, Autor da minha existência, agradeço por ser meu Pai e meu amigo, por seu amor incondicional e graça em minha jornada. Agradeço pelas bênçãos diárias e pelas oportunidades que você me proporciona. Sou grato por sua fidelidade e orientação, mesmo quando me desviei do seu caminho. Eu te adoro agora e para sempre, pois você é Deus. Arrependo-me dos meus pecados, Senhor. Lamento pelas vezes em que desobedeci aos seus mandamentos e ignorei sua voz. Perdoe-me, Senhor, e purifique-me de toda injustiça. Agradeço por sua misericórdia e perdão, e pelo dom da salvação através de Jesus Cristo. Deus justo, reconheço que os testes são parte integrante da jornada cristã. Esses desafios têm fortalecido minha fé. Com sua ajuda, posso enfrentá-los. Ajude-me a discernir quando estou sendo testado. Quando as dificuldades parecerem insuperáveis, lembre-me de que você está sempre ao meu lado. Dê-me forças para persistir e não desistir. Ajude-me a confiar em você e a depender de sua graça para me sustentar. Capacite-me a submeter minha vontade a você e a seguir seus mandamentos, mesmo quando não compreendo totalmente. Que minha obediência seja um aroma agradável para você e me prepare para as bênçãos que reservou para mim. Ajude-me a desenvolver paciência para esperar em seu tempo. Quero confiar em sua sabedoria e suportar as provações e desafios que surgem em meu caminho. Ajude-me, Senhor amado Pai, a ter fé em suas promessas e a confiar em sua presença em minha vida. Segure minha mão e guie-me para escolher a santidade em vez do pecado. Mostre-me como seguir seu caminho, mesmo nos momentos difíceis. Ajude-me a ver as situações sob sua perspectiva. Eu sei que você não me deu um espírito de medo, mas de coragem, amor e de uma mente sã. Conceda-me coragem para permanecer firme quando as dificuldades surgirem. Capacite-me a manter minha fé, mesmo que outros me critiquem por confiar em você. Ajude-me a permanecer forte em minha fé, confiando em seu amor e graça nos momentos difíceis. Dê-me forças para esperar e confiar em sua sabedoria acima de tudo. Cultive em mim um coração que te ama sobre todas as coisas. Gracioso Senhor,
Encha meu coração com sua paz e alegria durante as provações. Ajude-me a me aproximar mais de você, sem cansar ou desanimar. Capacite-me a buscar um relacionamento mais profundo contigo. Dê-me um coração para amar e servir você, até o dia em que nos encontrarmos na eternidade. Obrigado, querido Pai, por seu amor e graça sem fim. Que seu Espírito continue a me guiar através dos desafios da vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Me diga aqui nos comentários o que você achou do vídeo. E se você não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Assista a outros vídeos do canal e cresça no conhecimento e intimidade com Deus. Te vejo no próximo vídeo.